Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio dessa websérie. Nesse episódio eu trouxe 4 histórias reais de pessoas que alcançaram a independência financeira. Dessas 4 histórias, 2 eu já analisei e eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. As outras 2 quem vai analisar é você. Mas calma que eu vou te passar exatamente como você vai analisar. Por que eu trouxe essas 4 histórias aqui? Eu trouxe essas 4 histórias reais de pessoas que alcançaram a independência financeira para poder te mostrar que sim, é possível. E que sim, você pode e você merece alcançar a independência financeira. Você vai ver que essas pessoas nada tinham de diferente de você. Aliás, elas não eram mais capazes que você. Elas eram tão capazes quanto você ou até menos capazes do que você. Algumas delas começaram com dívidas, outras vieram de uma família bem pobre mesmo. Você vai ver, algumas são jovens, outras são casadas, enfim, tem de tudo, ok? Dizendo isso para você, por quê? Seguinte, eu vou analisar essas 4 histórias, você vai analisar as outras 2, a gente vai gastar um pouquinho mais do que 10 minutos nesse vídeo aqui, provavelmente ele vai ficar em torno de 16, 17, 18 minutos, tá bom? Mas eu sei que quando o conteúdo é bom, não importa o tempo que você está assistindo o conteúdo, o que importa é aonde que aquele conteúdo vai te levar. E esse é o meu comprometimento com você. Antes da gente começar a conversar sobre essas 4 histórias reais, eu quero dizer para você o seguinte, eu sei que o vídeo de ontem ficou um pouquinho, bastante além dos 10 minutos que eu prometi lá no início da nossa série. Eu quero pedir desculpa por isso, mas a gente dividiu o tempo um pouquinho diferente porque a gente teve que ir para a tela do meu computador e como eu vou dizer para você nesse vídeo aqui, quando eu estou na tela do meu computador eu tenho que explicar um pouquinho mais porque você não está me vendo, não está vendo a minha expressão, não está vendo a minha face, você só está ouvindo a minha voz, então eu preciso detalhar as coisas um pouquinho mais, é por isso que o tempo ficou mais extenso, tá? Mas eu vou ficar sempre atento para a gente poder manter esse tempo o mais curto possível. Então chegou a hora da gente validar o nosso bilhete, então enxergar de forma mais clara a independência financeira, como ela funciona e como ela é possível. Vamos lá. Então chegou a hora da gente falar sobre esses jovens, sobre essas famílias aí, homens e mulheres, que eu separei como exemplo aqui para te mostrar de que já conquistaram a independência financeira e que podem e vão servir de exemplo para você. O meu objetivo, como eu já disse, é mostrar para você que é possível e que você pode sim conquistar a sua independência financeira. Você vai ver como a maioria dessas histórias aqui que eu separei hoje, todas elas estão aqui na Infomoney, a maioria dessas histórias que eu separei para você são de pessoas comuns e têm aspectos também incomuns e que podem te mostrar, te dar exemplos, ok? Que a gente vai abordar ao longo de toda essa jornada aqui nessa websérie. E eu vou mostrar para você alguns desses exemplos. Primeiro aqui, eu quero dizer para você que eu separei 2 exemplos, eu já analisei, já separei 2 exemplos para que a gente possa conversar e depois eu vou te passar um exercício, tá ok? Para a gente começar, eu separei o exemplo do João, claro que o nome foi alterado para poder preservar aí a identidade do João. Tem alguns aspectos muito interessantes na história do João. O primeiro deles é onde ele nasceu, tá? Ele era pobre, ele nasceu em uma família de classe média baixa no Rio de Janeiro, filho de um comerciante que vivia de favor na casa dos sogros e que já perdeu bastante dinheiro na época do plano Collor. É interessante também saber que hoje em dia, com 33 anos, ele conseguiu juntar um patrimônio de 1,5 milhão só com o seu trabalho, o trabalho da esposa e os seus investimentos. Tranquilo? Agora, na prática, o que a gente pode destacar aqui desse texto? Seguinte, ele começou a trabalhar aos 21 anos, em um estágio que dava R$350 por mês apenas. Já em 2015, com 23 anos, ele começou a ganhar mais dinheiro, cerca de 3 mil por mês, e agora é que está o segredo. Ele começou a poupar boa parte do seu dinheiro e investir em ações, ok? Eu quero que você foque nisso, tá? Essa aqui é a prática. Ele começou a trabalhar aos 21, R$350 por mês, e depois ele ganhando 3 mil por mês, ele começou a poupar boa parte do seu dinheiro e investir. Olha só que legal. 2 verbos, poupar e investir, certo? Tem muita gente que faz um e só depois faz o outro. O que eu recomendo é que você faça um e outro, beleza? Claro, constrói uma reserva financeira se você estiver muito apertado, mas o ideal é que você poupe enquanto investe também. Outra coisa que a gente pode abordar aqui na prática é aqui um pouquinho ao longo do texto,
Ele fala aqui que em 2012 apareceu uma oportunidade interessante. E uma das coisas que eu gosto de falar muito é que a independência financeira está muito ligada às oportunidades que você aproveita. Você precisa entender algo e eu quero que você anote no seu caderno enquanto você está estudando aqui na Escola de Finanças, aqui na sua jornada, na sua websérie aqui, Express, sobre a independência financeira. Anota isso. Eu preciso andar de cabeça erguida. Porque se eu andar com cabeça baixa, eu vou chutar uma oportunidade quando eu deveria agarrá-la. Ok? Você precisa andar de cabeça erguida. Pessoas que andam de cabeça baixa, elas chutam oportunidades ao invés de agarrar oportunidades. Oportunidades oportunidade, na verdade, é o que faz a diferença para você conquistar a sua independência financeira. E aqui, em 2012, surgiu uma oportunidade para o casal. E eles só puderam aproveitar essa oportunidade por quê? Porque na época ele tinha um dinheiro investido que era suficiente para pagar boa parte do valor necessário para comprar o patrimônio ou para aproveitar essa oportunidade. Ou seja, só aproveita uma oportunidade interessante quem tem dinheiro para aproveitar. É por isso que você precisa, como eu disse aqui em cima, ler, mas não só, poupar, mas não só poupar, também investir. Tranquilo? Vamos continuar então. Agora eu quero abordar alguns aspectos. A gente já falou sobre onde ele nasceu, como é que é o quadro atual dele, o patrimônio de 1,5 milhão, como é que é na prática, né, como ele começou e a questão da oportunidade que ele aproveitou. Agora eu quero abordar alguns aspectos da personalidade aí do João e da esposa dele. Seguinte, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que esse texto aqui ele mostra que o João tinha vontade de crescer na vida e superar dificuldades. Isso é muito importante. Olha só a mentalidade dele. O texto ele coloca a mentalidade do João logo no início. Vontade de crescer na vida e superar as dificuldades. Outra coisa, a Helena, cadê a Helena aqui? A Helena, para quem não sabe, é a esposa do João, tá? A Helena passou 5 anos estudando para o vestibular até conseguir o seu objetivo. Olha só a persistência dela. 5 anos estudando para o vestibular até conseguir o seu objetivo. Ela não desistiu. Uma outra coisa aqui é que ele fala que ele começou e que ele perdeu bastante dinheiro, mas mesmo com as perdas, João decidiu não parar de investir o seu dinheiro. Olha só que legal. Ele decidiu não parar. Tem muita gente que desiste, tem gente que decide não desistir. Qual grupo que você está? O grupo que desiste ou o grupo que decide não desistir? Lembrando, eu estou falando de pessoas independentes financeiramente hoje ou que buscam, no caso aqui, buscam a independência financeira, mas estão muito melhores talvez do que onde você está hoje. Então presta bastante atenção. Vamos continuar aqui nos aspectos de personalidade. Uma outra coisa legal aqui é mostrar que enquanto o João estava lá ralando, a esposa dele, a Helena, estava estudando. Então, chegou uma hora que ela se formou na faculdade e começou a trabalhar. E isso significa que as receitas dobraram enquanto que o custo de vida seguiu o mesmo. Olha que legal. Quando a gente dobra a receita, né, se você receber um aumento hoje que dobra a sua receita, por exemplo, o que é o movimento normal? O movimento normal é você pegar e aumentar os seus custos, possivelmente dobrar os seus custos de vida, beleza? Só que aqui, olha só que legal, a esposa dele se formou na faculdade, começou a trabalhar e isso significou um aumento significativo na receita, enquanto eles mantiveram o custo de vida. Outro aspecto de personalidade aqui que você pode copiar. Outra coisa muito bacana, ele foi comprar o primeiro carro dele com apenas 27 anos e a escolha foi um carro popular, motor 1.0. Além disso, eles também comiam muito em casa e não em restaurantes. Tudo isso para controlar as despesas, né? E as pessoas dizem, né, existe uma frase que diz, ou então uma certa classe de pessoas que dizem que as pessoas pobres, elas não se importam com dinheiro, elas gastam dinheiro em demasiado, sem se importar se elas vão comer fora, se elas vão comer em casa, se elas vão comprar um carro, qual carro vai comprar, quanto é que vai custar aquele carro mensalmente, etc. Elas não estão nem aí. E os ricos se importam mais com dinheiro. E quem se importa com dinheiro ao ponto de cuidar, de ter o dinheiro e cuidar para onde aquele dinheiro está indo, essas são as pessoas que conseguem manter uma maior quantia de dinheiro consigo. Beleza? Vamos continuar então aqui. No final, eu quero dizer para você que eles compraram, aproveitaram uma oportunidade dos imóveis, os imóveis eles compraram por 400 mil, os imóveis valorizaram por 700 mil e com esse investimento e com o dinheiro dos aluguéis trazendo mais receita
ainda para o casal, eles decidiram seguir poupando. Olha que legal, esse verbo decidir já não é a primeira vez que ele aparece nesse texto. Eles decidiram seguir poupando com o investimento valorizado e com o dinheiro dos aluguéis trazendo receita para o casal. Agora, e sobre visão? Eu quero abordar isso aqui. O que o casal queria, e o que o casal que queria subir de vida e viver com mais tranquilidade sonha agora que já atingiu esse objetivo? Olha só. João afirma que o grande foco agora é a questão da independência financeira. Uai, Pedro, mas eles não são independentes financeiramente? De acordo com ele, olha só que legal. Os investimentos dele rendem de 9 mil a 10 mil por mês. Ele quer, no mínimo, o dobro desse valor para parar de trabalhar. Então é uma questão de meta aqui. Ele tem visão, ele tem uma missão, um objetivo, que é parar de trabalhar e poder passar mais tempo com a filha dele. E olha só que legal, ele também tem um sonho. Os dois sonham em ir para a Europa estudar por um período de alguns anos. Então eles têm um sonho comum, eles dividem o sonho. E aqui vai um conselho dele, onde ele diz que a independência financeira ela é formada por um tripé. O primeiro passo é escolher uma carreira que traga receita suficiente para ele, ou seja, pega uma fonte de renda que te traga dinheiro. A segunda é que a pessoa se eduque financeiramente. Isso aqui a gente faz muito bem aqui na Universidade Financeira, né? Outra coisa é deixar de seguir os maus exemplos que presencia em casa, muitas vezes. E a terceira é saber investir bem, que a gente também faz aqui na Universidade Financeira. Então, tá aqui esse tripé. Escolhe uma carreira que traga uma receita suficiente. Se educa financeiramente, ou seja, deixa de seguir os maus exemplos que você presencia em casa e aprenda a investir bem. Beleza? Agora, só para a gente poder passar, eu vou fazer mais um raio-x de um outro exemplo aqui e vou passar o exercício prático para você, para a gente poder terminar esse vídeo daqui. Pronto, aqui. O casal que se livrou das dívidas e conta como investe para alcançar a liberdade, a independência, no caso aqui, financeira. Aqui eu vou falar rápido, tá ok? Porque eu quero passar logo o exercício para você. O nosso vídeo de ontem, como eu já disse no início desse vídeo aqui, ficou bem longo. Eu queria até, de novo, pedir desculpa para você. Vou tentar fazer um vídeo mais curto, mas sempre que eu mostro aqui a tela do meu computador, eu tento deixar tudo mais explicado para você, porque você não está me vendo. Vamos ver aqui a necessidade da Amanda. Seguinte, a Amanda, ela tinha uma necessidade muito clara. A ideia de começar a acumular dinheiro para que não houvesse mais a necessidade de trabalhar veio quando Travis, que é o marido dela, foi demitido do emprego que ele tinha na Califórnia. Então, eles passaram por uma necessidade. O marido dela, na verdade, foi demitido. A partir disso, a gente consegue ver algumas coisas na personalidade desse casal. Vamos ver aqui, durante esse texto. Um mês depois da vida dos sonhos, que ele levou desempregado, ele voltou ao trabalho e foi nesse ponto que controlar a vida financeira se tornou prioridade. Eu vou repetir, controlar a vida financeira se tornou prioridade. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, você não tem como priorizar duas coisas, ok? Você só tem como priorizar uma coisa. E aqui nesse caso, controlar a vida financeira se tornou uma prioridade. Uma outra coisa interessantíssima aqui que eu destaquei é que comer nos nossos restaurantes favoritos, abre aspas, né, se tornou um evento somente para ocasiões especiais. Passamos a estender nossas roupas ao invés de ligar a secadora, usávamos blusa de frio em casa ao invés de ligar o aquecedor e começamos a usar a bicicleta e o transporte público para nossos deslocamentos. Olha só essa personalidade. Isso é uma mentalidade de pessoas que atingiram a independência financeira. E essa mentalidade nós podemos exercitar sim. Outra coisa legal, a mudança de hábitos contribuiu muito para o objetivo de poupança do casal e fez com que eles entendessem uma premissa: independência financeira se atinge de duas maneiras, maximizando renda e minimizando gastos. Olha só, eu quero pegar a primeira frase, que a última eu achei meio clichê, mas a primeira, olha só como é importante. A mudança de hábitos contribuiu muito para o objetivo de poupança do casal. Então, olha só, a mudança de hábitos contribuiu muito. E o que eles fizeram na prática? Para começar a mudar todo esse ciclo aqui que vinha se instaurando, o casal queria saber exatamente quanto dinheiro precisaria ter para poder parar de trabalhar. A primeira coisa que você tem que fazer é a estratégia. Sempre saber onde você está hoje para saber aonde você quer chegar. E aí eles começaram a colocar em prática. O que eles fizeram?
Eles se mudaram para um lugar em que o custo de vida fosse menor do que o lugar onde eles moravam. Muita gente quer mudar de vida e quer ficar no mesmo lugar. Você precisa entender que você vai realizar alguns esforços, sim, estrategicamente falando. Ou você maximiza a sua renda ou você diminui seu custo. Isso é estratégia. Olha só, eu estou trazendo exemplos de pessoas aqui diferentes que alcançaram a independência financeira, certo? Uma outra coisa aqui muito interessante é essa frase: as despesas foram cortadas e as economias alavancadas. Seguinte, eu fiz um breve raio-x de dois exemplos. Um eu peguei mais, ok? Que era esse da pobreza e independência, e eu vou deixar 7 histórias. Esse daqui tem 6 histórias de investidores e esse daqui tem uma história de um engenheiro que se aposentou aos 30 anos. Eu quero que você faça esse mesmo resumo que eu fiz e você descubra, por exemplo, qual é o estado inicial dessas pessoas. Anota isso, hein? Qual o estágio inicial dessas pessoas, qual o estágio atual dessas pessoas, o que a gente pode ver de prático nesses textos, o que a gente pode ver da personalidade dessas pessoas, tá? Sobre visão, sobre sonho e qual conselho que essas pessoas dão para nós, tá? O essencial qual é? É você saber sobre a personalidade e sobre o que eles fizeram na prática. Quem eles eram, o que motivou eles a conquistar a independência financeira e onde é que eles estão hoje, como eles alcançaram o que eles alcançaram hoje. Tranquilo? Tá vendo? Tá vendo como é simples? Tá vendo como é fácil? Agora você tem um exercício prático, um exercício para então fortalecer aquilo tudo que você ouviu aqui. Lembre-se dos aspectos principais que você precisa captar desses 2 links que eu deixei aqui na descrição. Isso é muito importante. Na nossa aula de número 5, na nossa aula que vai ao ar amanhã às 9 horas da manhã, eu vou falar com você sobre um assunto que eu fui falar de verdade. A aula de amanhã, se ela fosse dada à parte, ela já valeria muito. Só que a minha ideia é que aqui no YouTube, todo o conteúdo que seja dado de forma completa, com o início até o final. E dessa forma eu vou entregar para você, ainda que seja um conteúdo pago, ainda que seja um conteúdo que vale muito, eu vou entregar isso para você de graça. Não, eu não vou dizer o tema para você da aula de amanhã. Eu quero que você coloque um alarme no seu celular. A partir das 9 horas da manhã de amanhã, já vai ter a quinta aula, a aula de número 5, no ar, aqui no YouTube e de forma gratuita. É um tema fantástico, fantástico que eu separei para você. A gente se vê amanhã? Eu espero que sim. Eu vou estar te esperando. Um grande abraço e até lá.